Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Quando falamos das 7 últimas palavras de Cristo na cruz, estamos a referir-nos, em rigor, às 7 últimas frases proferidas por Jesus, mesmo que uma dessas frases seja constituída por uma só palavra, quer em grego, quer em latim. Mas quantas são, em rigor, as últimas palavras ditas por Cristo na cruz? Para a obra musical que estamos aqui a ouvir hoje, na Basílica dos Congregados, Joseph Haydn baseou-se na tradução latina dos Evangelhos, a maravilhosa Vulgata de São Jerónimo. E na tradução latina de São Jerónimo, se contarmos não as frases, mas as palavras uma a uma, são 33 as últimas palavras ditas por Cristo na cruz. O número é significativo porque remete para a própria idade do crucificado, 33 anos, idade que podemos definir cruzando as informações dos evangelistas Lucas e João. Assim, as 33 palavras proferidas na cruz pelo crucificado, no 33º ano da sua existência terrena, podem ser vistas como uma súmula possível da sua vida e da sua mensagem. Sob este prisma, as palavras que correspondem à primeira das 7 últimas frases de Cristo na cruz são especialmente expressivas porque destilam a quintessência da mensagem de Jesus. Este homem que, antes de ser pregado na cruz, tinha sido brutalmente flagelado e coroado de espinhos, segundo o relato de 3 dos 4 evangelistas, que tinha levado bufetadas e cuspidelas na cara, este homem pede a Deus para perdoar quem lhe fez mal. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em latim, esta frase é constituída por 7 palavras. Pater dimitte illis quia nesciunt quid faciunt. E nestas 7 palavras latinas, que juntamente constituem as primeiras das 7 últimas frases de Cristo na cruz, temos a súmula da mensagem de Jesus, o perdão incondicional que parte do amor incondicional. E por incondicional devemos entender o sentido exato da palavra, sem condições. Não interessa se a pessoa merece perdão, porque nenhum dos que fizeram mal a Jesus pediu desculpa por aquilo que fez, e não interessa se a pessoa merece o amor de Deus. O perdão e o amor de Cristo, no momento extremo da sua vida, ali pregado na cruz, são incondicionais e independentes do merecimento de quem os recebe. Ora, estas palavras chegam-nos do Evangelho de Lucas. Por alguma razão que não sabemos explicar, esta frase está ausente dos outros 3 evangelhos. E mesmo no caso do Evangelho de Lucas, não está presente em todos os manuscritos. Mas a frase é de tal forma definidora do Salvador que veio ao mundo para pregar o Evangelho do amor, que sem esta frase o cristianismo não seria o mesmo. Na obra musical de Haydn, que estamos a ouvir hoje, são estas palavras que abrem a mensagem derradeira de Cristo na cruz. E se pensarmos nas palavras em latim que Haydn tinha na sua cabeça, Pater dimitte illis quia nesciunt quid faciunt, ouviremos que a melodia do primeiro violino reproduz exatamente o ritmo prosódico das palavras em latim. Pensemos assim que o primeiro violino está como que a rezar as palavras de Jesus, libertando-as da língua latina em que São Jerónimo as plasmou e na qual não podem ser entendidas por toda a gente, de forma a oferecê-las na linguagem universal da música. Música essa que Deus quis compreensível
para todas as pessoas do mundo. Ora, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, respondeu-lhe: nem sequer temes a Deus? Tu que sofres o mesmo suplício. Quanto a nós fez justiça, pois recebemos o castigo que as nossas ações mereciam. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E ele respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Há quase 2000 anos, numa tarde de sexta-feira em Jerusalém, o Salvador do mundo estava pregado numa cruz, carregando sobre si todo o peso do pecado e do sofrimento humanos. Podemos imaginar a solidão do Filho de Deus naquele momento como sendo especialmente dolorosa, até pelo facto de ele não estar só. Ele estava acompanhado, mas no Evangelho de Lucas, de onde são tiradas as palavras que ouviremos a seguir na transfiguração musical de Haydn, no Evangelho de Lucas ele não está acompanhado pela mãe, pelo discípulo amado e por Maria Madalena, como no Evangelho de João. Em Lucas há uns conhecidos seus, anónimos, e umas mulheres devotas, também anónimas, que observam a cena à distância, mas não estão ali com ele. Em Lucas, a companhia de Cristo na cruz são pessoas que o insultam com palavras de escárnio e de ódio. Além disso, este homem inocente, que nunca cometera qualquer crime, está a ser crucificado no meio de dois criminosos, como se fosse um deles. A presença dos dois crucificados ao lado de Jesus obriga-nos a lembrar hoje uma realidade histórica que muitas vezes deixamos fugir da nossa consciência quando pensamos na crucificação de Jesus vista sob o prisma da sua singularidade teológica. No crucifixo interior que muitos de nós temos imaginariamente no nosso coração, a crucificação de Jesus representa algo de único, de excepcional, quase como se Jesus fosse o único crucificado da história da humanidade. Esquecemos de que no mundo romano em que Jesus viveu, aqueles que não tinham cidadania romana estavam sujeitos a torturas e a execuções de uma crueldade extrema. Na mesma Jerusalém, no século anterior à crucificação de Jesus, 800 judeus sofreram no mesmo dia a crucificação, enquanto as mulheres e os filhos eram degolados à sua frente. Quando Deus se fez homem, não terá sido estranha à sua intenção de experimentar a condição humana, a vontade de acompanhar os mais desgraçados no sofrimento mais atroz. A pior coisa que podia acontecer a alguém no mundo romano era morrer na cruz. Não nos admiremos de ter sido essa a morte que Cristo escolheu no momento em que partilhou a ignomínia da cruz com dois representantes da escória, da escumalha de Jerusalém. Ora, um desses criminosos blasfemava contra Jesus, dizendo, como ouvimos, se és Cristo, salva-te a ti e a nós. Dir-se-ia que foi esta, na verdade, a última tentação de Cristo, não a de se salvar a si mesmo, pois a sua missão era morrer na cruz, mas a de salvar aquele homem reles e abjeto que ali o punha à prova. Que tentação tremenda! Pois então o Filho de Deus, que devolveu a vista aos cegos, que caminhou sobre as águas, que ressuscitou pessoas mortas, não teria ele podido salvar aquele delinquente do suplício em que se encontrava? Mas, em vez disso, o que Jesus fez foi prometer a salvação ao criminoso que estava do seu outro lado, criminoso esse que, no texto grego, trata Jesus por Kyrie,
um dos nomes de Deus, tanto no Antigo Testamento grego como no Novo Testamento. E esse homem, sim, experimenta uma conversão de última hora. E Jesus garante-lhe: hoje estarás comigo no paraíso. Mas terá sido a intenção de Jesus dizer hoje de forma literal? Estaria ele a dizer que ambos se encontrariam nessa mesma sexta-feira no paraíso? Os textos antigos eram escritos sem pontuação e, por isso, é possível que o verdadeiro sentido da frase de Jesus não seja: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, mas sim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A palavra paraíso é significativa devido à sua raridade no Novo Testamento. Esta é a sua única ocorrência nos 4 evangelhos. Tirando isso, é usada uma única vez por São Paulo e uma única vez no livro de Apocalipse. O criminoso convertido tinha pedido a Jesus para se lembrar dele quando chegasse ao seu reino. A resposta de Jesus é o único momento dos evangelhos em que o reino de Deus é identificado como sendo o paraíso. No plano musical, o contraste entre a realidade da crucificação e a entrada no paraíso foi simbolizada por Haydn no facto de ele começar a sua transfiguração musical desta ideia em dó menor, para depois a concluir no tom de luz divina, que é dó maior. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, a mulher de Cleofas e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. As palavras de Cristo na cruz, que comentámos até este momento, fazem parte do Evangelho de Lucas. Lucas ainda voltará a ser aqui ouvido, e é com o texto de Lucas que Haydn terminou as suas 7 últimas palavras de Cristo. Mas agora temos a primeira de 3 frases extraídas do Evangelho de João. Mulher, eis o teu filho. Esta mulher é a mãe de Jesus, mulher cujo nome nunca é mencionado no Evangelho de João. Graças a Marcos, Mateus e Lucas, sabemos que a mãe de Jesus se chamava Maria. Mas por motivos que não conseguimos já reconstituir, explicitar esta informação não se afigurou importante ao autor do 4º Evangelho. Do mesmo modo, também não nos é dito o nome da outra figura fundamental da presente cena, aos pés da cruz. O nome do discípulo amado de Jesus nunca é explicitado no interior do Evangelho de que ele foi o autor. A tradição da Igreja chamou João ao discípulo amado, mas em rigor não sabemos como é que ele se chamava. Os outros 3 evangelistas tinham representado Jesus abandonado pelos seus no momento da crucificação. Em João, porém, ele tem a seu lado as pessoas que ele mais ama. A mãe, o Matia, também do nome Maria, como ouvimos, e Maria Madalena, as 3 Marias. E tem com ele o discípulo amado, que é o único a assumir uma reação ativa na cena, quando se diz que, a partir desse momento, o discípulo acolheu-a em sua casa. A cena tem uma forte carga emotiva, porque é uma cena de afetos. Estas pessoas que amam Jesus e que receberam o dom da sua intimidade estão indubitavelmente destroçadas. E Jesus tem o cuidado, na hora extrema, de acautelar o bem-estar material da sua mãe, ao mesmo tempo que acautela o bem-estar emocional de ambos. A mãe, prestes a perder o filho na cruz, recebe agora um novo filho, como que em sua substituição. O discípulo amado fica sem o seu mestre, mas recebe o dom que é o encargo da sua mãe. Fica implícito que o discípulo amado passa agora a assumir de alguma maneira o lugar de Jesus. Tanto a mãe de Jesus como o discípulo amado já tinham aparecido em 2 cenas icónicas
do Evangelho de João. A mãe esteve presente nas bodas de Caná. Aí, quando comunicou ao filho o problema da falta de vinho, recebeu a resposta: ainda não chegou a minha hora. Essa hora chegou agora na cruz, depois da qual a humanidade terá vinho celeste em abundância. Quanto ao discípulo amado, esteve presente na última ceia, onde reclinou a cabeça no regaço do seu mestre. A sua presença junto da cruz faz-nos pensar que, doravante, haverá abundância de pão celeste para a humanidade. A leitura teológica gosta de ver nestas figuras junto à cruz símbolos e não pessoas. O grande teólogo alemão Rudolf Bultmann interpretou aqui Maria como símbolo do judaísmo que vai morar agora numa casa nova, na casa do discípulo amado, que representaria o cristianismo. Por outro lado, na tradicional leitura eclesiástica, Maria representaria aqui a própria Igreja Católica. Independentemente do simbolismo teológico das figuras, a leitura do texto deixa uma forte impressão de realismo e de emoção verdadeira, qualidades que Haydn transpõe admiravelmente para a sua transfiguração musical da cena. Para quem ouve esta música na época pós-romântica, que é a nossa, é tentador associar a tonalidade de Mi maior à própria expressão do amor, como na 7ª Sinfonia de Anton Bruckner ou em passagens em Mi maior do 2º ato de Tristão e Isolde de Richard Wagner. A música de Haydn deixa-nos assim sentir que o amor do crucificado pela sua mãe é verdadeiro, como verdadeiro é também o seu amor pelo discípulo amado. Ao chegar ao meio-dia, fez-se trevas por toda a terra, até às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus exclamou em voz alta: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A obra musical de Haydn que estamos a ouvir está estruturada em 7 peças musicais que ele designou por meio do termo sonata. As 7 sonatas são precedidas, como já ouvimos, por uma introdução em Ré menor, a tonalidade do Requiem de Mozart, e são seguidas por um andamento chamado terremoto em Dó menor. Nas 7 sonatas propriamente ditas, uma para cada frase dita por Cristo na cruz, Haydn segue a lógica de fazer seguir uma sonata em tom maior, uma sonata em tom menor. Ora, a tonalidade que na música conta como a mais trágica é a tonalidade de Fá menor. É o tom em que o próprio Haydn compôs a sua sinfonia, mais tarde conhecida como La Passione, tocada na Alemanha durante a Semana Santa de 1790. Nas 4 estações de Vivaldi, Fá menor é a tonalidade do inverno. Beethoven compôs nela a sua sonata Appassionata e no século XIX Liszt escolheria a tonalidade de Fá menor para a sua obra intitulada Funerais. Então, o cuidado com que Haydn escolheu as tonalidades musicais para as 7 últimas palavras de Cristo está patente no facto de ele ter reservado Fá menor para o momento de maior desespero que o Salvador experimenta na cruz. Sentindo-se abandonado pelo Pai, isto nos Evangelhos de Marcos e de Mateus, não nos de Lucas e de João, Jesus grita as palavras que ouvimos: meu Deus, por que me abandonaste? A frase cita o Salmo 21, na numeração da Vulgata. Ora, este grito de desespero em Marcos e Mateus contrasta com a serenidade manifestada pelo crucificado em Lucas e João. Há biblistas que interpretam este grito de Jesus como um artifício literário para sublinhar a associação entre Jesus e o profeta Elias. Associação essa que Mateus poderá ter adaptado de Marcos. Nessa linha de análise, o grito de Jesus não fazia parte
dos primeiros relatos da paixão anteriores até a Marcos e, entretanto, perdidos. Segundo essa linha interpretativa, Marcos teria criado tal situação para permitir mais uma referência a Elias no final do seu Evangelho. Porque ao ouvirem Jesus a citar as palavras do Salmo em aramaico e hebraico, os circunstantes pensavam que ele estava a chamar por Elias. No entanto, há uma densidade teológica no grito de desespero da qual nenhum cristão gostaria de prescindir. Se Jesus se esvaziou, na expressão de São Paulo, da sua divindade para se tornar homem, é natural que neste momento mais crítico ele sinta em pleno a sua humanidade, antes de voltar à plenitude da sua natureza divina na ressurreição. Talvez possamos dizer que o peso do pecado do mundo e a completa identificação do Filho de Deus com os pecadores tenha acarretado esta sensação de abandono por parte do Pai. O grito representaria, assim, o momento mais extremo da sua humanidade. Paradoxalmente, no facto de ele ter chegado ao fundo do abismo, estaria a vitória plena da sua missão. Ao mesmo tempo, esta sensação de abandono por Deus não compromete a noção teológica de unidade indivisível da Santíssima Trindade. O Filho sente-se abandonado pelo Pai, mas não deixa por isso de ser um com o Pai. Pensamentos complexos, sem dúvida, mas mercê da música de Haydn, estas elucubrações teológicas recebem uma transparência diáfana. Existe aquela famosa frase de Platão, segundo a qual a filosofia seria a mais alta forma de música. Nesta obra, Haydn convida-nos a perguntar o seguinte: então, não será a música a mais alta expressão da teologia? Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, para se cumprir totalmente a Escritura, disse: tenho sede. A sonata número 5 regressa ao Evangelho de João, mas não abandona o livro de Salmos, concretamente o Salmo 21 da Septuaginta e da Vulgata, 22 da Bíblia Hebraica, de onde ouvimos já as palavras meu Deus, por que me abandonaste?». Temos agora a única das últimas frases de Cristo na cruz que se materializa numa só palavra, em latim sitio, em grego dipso, tenho sede. João é o único dos 4 evangelistas que registra este desabafo do crucificado. E João é também o único dos 4 evangelistas que afirma explicitamente ter estado presente no Calvário como testemunha ocular do que aconteceu. Para os biblistas que dão crédito à afirmação do 4º evangelista de que conheceu pessoalmente Jesus, e ainda há alguns, entre os quais me incluo, o facto de ele ter registado este desabafo de Cristo na cruz é um elemento que contribui para a verosimilhança da sua narrativa. Na realidade, os crucificados morriam de desidratação e de asfixia. Portanto, nada há de mais verosímil do que este facto confrangedor. Pregado na cruz, o Messias, que dissera à samaritana ser ele a fonte de água viva que estanca a sede da humanidade, na cruz o próprio Messias sentiu sede. No entanto, à semelhança de tudo o que lemos nos Evangelhos do Novo Testamento, em especial no caso do Evangelho de João, a densidade teológica é de tal ordem profunda que são vários os planos de sentido que aqui encontramos. Destaquemos a presença do já referido Salmo 21, em que o salmista desabafa, e cito: a minha garganta secou-se como barro cozido e a minha língua pegou-se-me ao céu da boca. Estou rodeado de matilhas de cães, envolvido por um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos
e os meus pés. Fim de citação. As palavras do salmista parecem antever com realismo arrepiante a paixão de Cristo. Mesmo o pormenor das matilhas de cães é significativo porque os historiadores aceitam que os condenados eram crucificados a uma distância curta do chão, ficando assim os seus cadáveres expostos às matilhas de cães vadios e às aves de rapina que rondavam lugares como o Calvário. Como todos sabemos, Jesus não recebe água quando declara a sua sede na cruz. Em vez disso, recebe vinagre, o que permite cumprir outra passagem dos Salmos. Agora é o Salmo 68, onde o salmista diz, cito, deram-me fel em vez de comida e vinagre quando tive sede. Fim de citação. O evangelista sabe que Jesus está a cumprir a Escritura. Afirma-o explicitamente. O significado teológico aqui é enorme, tal como anteriormente no Evangelho de João. Jesus dissera que cumprir a vontade de Deus era o seu alimento, no capítulo 4, agora a sua bebida é cumprir a Escritura. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, ensopando no vinagre uma esponja fixada num ramo de isopo, chegaram-lhe à boca. Quando tomou o vinagre, Jesus disse, tudo está consumado. Na penúltima sonata, que ouviremos de seguida, despedimos-nos do Evangelho de João com uma frase que está plasmada em duas palavras latinas, consumatum est, palavras essas que correspondem a rigor a uma única forma verbal. É o perfeito passivo do verbo consumare. A forma correspondente no original grego consiste numa só palavra, a forma de perfeito tetelestai, foi cumprido. É interessante pensarmos na forma grega, porque no verbo grego o perfeito exprime o resultado presente de uma ação passada. É como se Jesus estivesse a dizer, foi cumprido e continua cumprido. A forma verbal garante a validade presente da ação por ela descrita. Esta afirmação antecede a morte de Jesus no Evangelho de João. Agora pensemos neste aspecto interessante. O ter sido cumprido está expresso na voz passiva, mas a morte em si própria é expressa pelo evangelista na voz ativa. Ele escreve que Jesus, inclinando a cabeça, que é um particípio ativo em grego, entregou, também uma forma ativa, o Espírito. João quer salientar a intervenção volitiva de Jesus no que está a acontecer. Aquilo que está a cumprir-se é, evidentemente, a missão redentora de Jesus, mas também, como já vimos a propósito da sonata anterior, o cumprimento da Escritura judaica. O verbo grego para cumprir implica a ideia de finalidade e de fim. É formado a partir do substantivo telos, fim. É um verbo com especial carga teológica no Evangelho de João. Nunca é usado por Marcos e nunca é usado por Mateus, e Lucas emprega-o apenas 2 vezes e sem especial sentido teológico. João, porém, usa este verbo 5 vezes e sempre com uma força teológica assinalável. No entanto, nesta passagem concreta, antes de Jesus morrer na cruz, João opta por uma forma alternativa do verbo que ocorre só aqui no seu Evangelho. Em vez do verbo teleio, ele opta aqui por teleo, um verbo que está mais próximo do conceito-chave, que é o substantivo telos, fim. Ora, o substantivo telos é ele próprio o conceito que abre a longa narrativa da paixão no 4º Evangelho, se pensarmos que a paixão começa no capítulo 13
com a última ceia e lava-pés, onde o evangelista escreve, e cito: "Antes da festa da Páscoa, Jesus soube que chegara a sua hora para sair deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus neste mundo, amou-os até ao fim", isto é, até ao telos. O cumprimento da missão é o cumprimento do amor até ao fim. Missão, redenção e salvação juntam-se na finalidade única da vinda de Deus ao mundo, finalidade telos, esse que é o amor. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às 3 horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um grito forte, Jesus exclamou: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Na sétima das 7 sonatas que compõem as últimas palavras de Cristo na cruz, regressamos ao Evangelho de Lucas e também ao livro de Salmos, de onde são tiradas as palavras: "Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito." A frase sugere um nível de serenidade no crucificado que não encontramos nos evangelhos de Marcos, Mateus e João. Lucas tem a intenção de salientar a calma com que Jesus enfrenta o final da sua vida na terra. Este evitar da hipérbole no sofrimento é consentâneo com o facto de, no Evangelho de Lucas, Jesus não ser flagelado nem coroado de espinhos. Também é importante notar que nenhum dos evangelistas afirma de forma categórica que Jesus morreu. Nenhum deles emprega o verbo morrer. Cada um à sua maneira, todos eles insistem na ideia de que Jesus pôde parar de respirar no momento em que ele próprio escolheu fazê-lo. Aquilo que se segue a este momento em Lucas é curioso porque é diferente do que lemos em Marcos e Mateus. Nestes dois evangelistas há um centurião romano ali ao lado que afirma, cito: "Na verdade, este homem era filho de Deus." No caso do Evangelho de Lucas, o centurião não emprega a expressão filho de Deus. A sua declaração vai no sentido de afirmar que, cito: "Na verdade, este homem era justo." Haydn optou por não terminar as suas 7 palavras de Cristo na cruz com esta citação final de Lucas, mas de lhe fazer seguir um episódio que ocorre apenas no Evangelho de Mateus, o terremoto que acontece a seguir à morte de Jesus. É uma peça musical curta, tem sensivelmente 2 minutos de duração, e nesta peça Haydn concentra toda a tragicidade do drama a que acabamos de assistir, dando-nos ao mesmo tempo a certeza de que tudo aconteceu como tinha de acontecer. Porque parece significativo que a nota final da obra, em que os 4 instrumentos tocam em uníssono a mesma nota, seja a nota Dó. Diríamos que é a nota musical da evidência. E para sublinhar a sua importância, Haydn anotou aqui, no final, o sinal dinâmico mais intenso de toda a obra, a indicação de fortíssimo com 3 Fs. Pela minha parte, termino a minha intervenção nesta noite com palavras do Evangelho de João. Palavras que sintetizam, a meu ver, a intenção musical de Haydn, tanto na introdução à obra que estamos a ouvir, como na parte final, que ouviremos depois da última sonata, o terremoto. Citando, pois, o Evangelho de João, diz-se que Jesus veio ao mundo, e cito, como luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. Ele estava no mundo e foi por intermédio dele que o mundo existiu, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Porém, quantos o receberam, a esses ele deu a permissão
de se tornarem filhos de Deus a esses que creem no nome dele.